Sabe essas coisas de resoluções de ano novo? E eu tava bem aqui refletindo sobre as minhas resoluções do ano passado e as que eu estou planejando para esse ano. E uma das que estavam no ano passado, e vocês acompanharam inclusive parte dessa mudança, foi que eu queria viver com menos. Eu queria ter uma relação mais minimalista com a minha casa. E tanto que disso surgiu a série Casa Minimalista aqui no canal que vocês acompanharam no ano passado. Foram 21 episódios passando por cada pedacinho dessa casa, e não só da casa, não é mesmo? A gente também passa por coisas da nossa cabeça. Não foi sobre pintar a parede de cimento queimado, nada disso, mas eu comecei a entender que a minha casa vai ter coisas que explicam um pouco do meu estilo de vida, que explicam um pouco de quem eu sou, mas que não necessariamente são elas que me definem. Eu é que defino as coisas que tem que ter em casa a partir daquele estilo de vida que eu quero ter. E sabe qual foi o maior ganho que eu tive nessa coisa de se tornar uma pessoa e ter uma casa mais minimalista? Foi entender que quando você busca por minimalismo no Google ou em qualquer lugar, você vai achar muita coisa relacionada à decoração minimalista, aquela coisa do cimento queimado, tudo aquilo que a gente já conversou. Mas que isso não define uma vida minimalista. O que define você ter uma relação menos apegada às coisas, menos presa naquilo que você tem e mais focada no que você é e no que você quer ser, isso tem muito mais relação do que a gente acredita ser uma vida e ter uma casa mais minimalista. E faz um ano que eu lancei a série Casa Minimalista aqui no canal e vocês acompanharam a minha jornada por esse desprendimento e aprender a lidar um pouco mais sobre a minha relação com a casa. E foi demais ter vocês aqui comigo. Por isso que agora, em 2020, eu queria muito que a gente fizesse juntos aqui uma segunda temporada. Sim! Segunda temporada de Casa Minimalista, e dessa vez a gente vai fazer alguns processos novos aqui. Por quê? Porque a vida muda, a casa muda, a minha casa é diferente da casa que eu tinha, não é mesmo? É como se fosse uma extensão da série, por isso vai ser segunda temporada. A gente vai revisitar muitos conceitos do que a gente conversou na primeira temporada, vai ter muito antes e depois, porque eu morava num apartamento maior, eu tinha muito mais coisa. A gente ainda vai destralhar essa casa, porque existe um processo de renovação, de entender o que tem na casa e até de saber se aquilo realmente faz sentido para sua vida. E aqui, eu só de bater o olho rapidamente aqui pela casa, eu já percebi que tem coisa para tirar também. Espero muito que vocês estejam aqui comigo nesses próximos episódios. Vai durar um mês inteiro aqui, de segunda a sexta vai ter episódio pra gente falar sobre esses 21 dias de ter uma casa mais minimalista e como que segue esse processo, porque você não precisa fazer isso só uma vez na sua vida, você pode fazer sempre, pode fazer todo ano e renovar as energias aí pela casa. Vamos lá? Na primeira temporada a gente falou muito sobre essa mudança de mentalidade, o quanto a mudança tem que vir de dentro, senão não adianta, vai virar só uma decoração de cimento queimado que a gente já sabe como funciona, não é mesmo? E sabe que eu dou esse exemplo do cimento queimado para as pessoas? Porque se você procurar por isso no Google, o minimalismo no Google, é isso que vai aparecer, aquele monte de coisa branca, preta e cinza, né? E não necessariamente precisa ser isso. Isso é uma base do movimento artístico minimalista, mas isso não necessariamente tem só relação com a sua decoração. Uma vida mais minimalista começa de dentro, é o quanto a gente está dando valor para coisas e não para as relações e não para aquilo que a gente é. É assim, se não começar por isso, não vai para frente. Você vai dar um passo, vai dar um outro, mas você vai recuar e depois você vai se perder de novo. Porque é muito sobre o quanto a gente acredita de verdade nesse processo de mudança. E essa foi a minha maior vitória do ano passado, quando a gente fala sobre essa convivência da casa, essa relação da casa. Foi o quanto eu comecei a entender das coisas, o que aquilo realmente fica e aquilo do apego. Sabe quanto a gente se apega nas coisas? Ai, minhas coisas, o meu livro, as minhas cadeiras, os meus cacarecos de decoração, e o quanto a gente se apega demais àquilo. E vocês viram na série, né, na temporada passada, e o quanto de coisa saiu dessa casa, que foi assim, meu Deus do céu. E isso é um problema pra gente que quer ter uma vida mais minimalista, porque se você fica muito apegado a coisas, você acaba gastando seu dinheiro nessas coisas para tentar se complementar, para tentar se definir, e aí você vê o seu dinheiro foi embora, e a gente acho que não tá num período muito bom para ficar gastando muito dinheiro
dinheiro com coisas, não é mesmo? Porque não tá dando nem pra comprar carne. Você sabe que de vez em quando eu dou uma olhada assim para 2019 e eu vejo o quanto eu evoluí, o quanto eu me desprendi de muitas coisas. E que algumas vão ficar, algumas vão estar aí. Vocês estão vendo que tem plantinhas, que são coisinhas que eu tô começando a cuidar muito em casa. E é algo que eu nem tinha direito, tinha pouquíssima planta em casa. E agora eu começo a ter uma relação inclusive diferente com planta, porque eu era muito do vaso, ornamentado, das flores, etc. E agora eu tô com plantas que precisam de cuidado, que você precisa estar junto ali, enfim, né? Tem que estar ali dando um cuidadinho, conversando com as plantinhas, na verdade. Depois a gente pode dar um nome para essas plantas aqui, pra gente começar a conversar com elas, né, gente? Sei lá, vamos ver. Enfim, gente, a conversa desse primeiro episódio é muito pra gente falar sobre mentalidade, é o quanto a gente vê a nossa relação com a casa e com as coisas. É o quanto você hoje se define pelas coisas que você tem. Então, presta atenção nisso, pensa nisso, é um dia pra gente refletir, olha pra tua casa, dá aquela caminhada, olha tudo que você tem. E vê se de fato isso que você tem aí hoje, se você não tivesse, você seria uma pessoa menor. Tá? Vê se você tem esse apreço, porque muitas vezes se você se sente diminuído, se você se sente menos, se você se sente menor, se você não tivesse essas coisas na sua casa, isso já demonstra que você tem esse apego muito grande, que você está se definindo pelas coisas que você tem. Agora eu vou lá fazer uma caminhada aqui pelo apartamento para começar a entender o que eu tenho ainda e se essas coisas ainda me definem, porque se elas não me definirem, meu bem, essa segunda temporada está aqui para tirar essas coisas dessa casa. Tá bom, gente? Um beijo e até amanhã, porque durante todo o mês de janeiro tem vídeo de segunda a sexta, passando pelos 21 episódios da série Casa Minimalista, tá joia? Um beijo, tchau!